Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor e Tion HaShabbat, Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Korah, estamos examinando ali o livro de Bamidbar, Números, capítulo 16, e vamos ali especificamente examinar no verso 15, amém? Diz assim a palavra do Eterno, Números 16, 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então, irmãos, nós nessa paraxá, a temática principal dessa paraxá é exatamente Moisés sendo acusado por Coré de ter tomado a frente do povo de Israel ali no deserto. Ou seja, Coré, movido por inveja, ele, que era primo de Moisés, ele vai se levantar contra Moisés e contra Arão, ali no deserto, querendo ele assumir a liderança do povo de Israel no deserto. E isso foi trágico para Coré, nós vimos isso na leitura da Paraxá, porque Coré foi morto e todos aqueles que o seguiram também foram mortos. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, uma situação em que um homem, Coré, inclusive era um homem rico, era um tzadik, mas ele, movido por inveja de Moisés e de Arão, fez uma rebelião, patrocinou uma rebelião contra Moisés. E Moisés, tentando conversar, mesmo assim eles não aceitaram, enfim. Por fim, Moisés se irou no verso 15 e disse ao Eterno, Moisés orou ao Eterno então, porque o servo de Deus, ele estava sendo acusado, Moisés não fez bate-boca, Moisés não fez nada, simplesmente ele chegou para o Eterno e falou, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então, queridos, nós vemos aqui Moisés dando uma declaração, e é nisso que nós vamos tratar, de que ele, durante todo aquele percurso no deserto, meus irmãos, 40 anos no deserto, amém? Os 40 anos no deserto começaram no dia 15 de Iyar e terminaram no 40º ano, no dia 15 de Nissan, amém? Ou seja, começaram no dia 15 do segundo mês e terminaram no dia 15 do primeiro mês. Mas, amém? Como que completou então os 40 anos? É porque essa contagem vai, dos 40 anos, começa no dia dos pães asmos, quando eles saíram do Egito. Então ali é contabilizado também esse mês, amém? Então aí fica de 15 de Nissan, 40 anos. Mas eu quero falar com os irmãos que nesse período todo Moisés não tomou nenhum jumento, nenhuma vantagem do povo de Israel, amém? Nem Moisés, nem sua família, amém? Moisés estava ali sempre pronto a servir o Eterno. E nós vemos aqui que nesse Shabat, nós temos que a Paraxá, que é a porção da Torá, é em Números 16, amém? Que nós lemos aqui esse versículo. E a Haftará, que é a porção dos profetas, é determinado que seja 1 Samuel, no capítulo 11, final do 11, e o capítulo 12, grande parte do capítulo 12. Só que qual é a conexão desses dois textos, tanto da Paraxá como da Haftará? Uma das conexões principais que nós vemos é exatamente que na Paraxá tem esse versículo aqui de Números 16, 15, que diz que Moisés, ele na sua defesa diz, eu nunca, nem um só jumento tomei deles. Ele nunca tomou um jumento da congregação de Israel, meus irmãos. Nenhum benefício sequer. E 1 Samuel, capítulo 12, que é o texto da Haftará para essa leitura de Paraxá, amém? Lembrando que Haftará é a porção dos profetas, 1 Samuel faz parte dos profetas, Samuel era um profeta, o último juiz, mas também era profeta.
Então, 1 Samuel, capítulo 12, quando Samuel ele está para ungir Saul, perante Saul e perante o Eterno, ele que estava na liderança do povo de Israel, quando o rei Saul vai assumir, Samuel vai passar a liderança do povo de Israel para Saul. Então ele está falando aqui em 1 Samuel capítulo 12, verso 3, olha o que Samuel fala: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Eterno e perante o seu ungido, que é Saul, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então os filhos de Israel disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Então, irmãos, vocês vejam bem que há conexão aqui, inclusive essa palavra de Moisés, né? Nem um só jumento tomei deles. E em Samuel, 1 Samuel 12, 3, diz, né? A quem o jumento tomei. Amém? Então, quer dizer, os dois aqui estão falando, tanto Moisés, em Números 16, 15, como 1 Samuel 12, 3, que nunca tomaram nada do povo de Israel, nem dos filhos de Israel. Viveram na sua simplicidade. Aleluia. E isso aqui que é o tema, um dos temas principais desse Shabat. Amém? Desse Shabat, né? Lembrando que as parashiot, as porções da Torá, são lidas em 54 porções desde a época de Moisés. E a Haftará, que é o texto dos profetas, é lido desde do cativeiro da Babilônia. Amém? Então para essa parashá, para esse texto da Torá, é esse texto de profetas que a gente acabou de ler. Amém? Logo, Yeshua, né, e os profetas e os apóstolos, a igreja primitiva lia também tanto a porção da Torá como a da Haftará, certo? Que nesse caso aqui, que é a porção dos profetas, sempre linkada, Números 16 com 1 Samuel 12. Amém? E o que é que está aí unindo? Uma das coisas é exatamente isso, que nenhum dos dois profetas tomaram nem que fosse um jumento do povo de Israel. Isso é importante, porque essa é a conduta do céu. Amém? Se a gente for ver ali em 2 Reis, capítulo 5, quando Deus vai usar Eliseu para curar Naamã, meus irmãos, era um capitão, né, do exército da Síria, que ele era leproso. Então ele é curado da lepra quando ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Vamos aqui ler somente 3 versículos. 2 Reis 5,14, que é dito assim: então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, que é Eliseu. Naamã voltou a Eliseu, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ou seja, queria dar um presente para Eliseu. Amém? Ou seja, tipo assim, um pagamento pela minha cura. Né? Naamã pensava. Porém, Eliseu disse: vive o Eterno, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E Naamã estou com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Então está aqui, 2 Reis, capítulo 15, capítulo 5, versos 14 e 16. Mas Moisés também recusou. 1 Samuel também recusou. Eliseu também recusou. Por quê? Porque é a conduta do céu. O que eles estão fazendo é para o Eterno, não é para receber de ninguém nenhum benefício. Aleluia! E Yeshua, meus amados, com tanto milagre, será que Yeshua ficou bilionário? De tanta ajuda, de tanta oferta, que cada milagre era quanto? Nada, meus irmãos. E Yeshua veio para dar o exemplo. E Yeshua, em Lucas capítulo 9, verso 58, ele diz assim: e disse-lhe Yeshua: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nem onde reclinar a cabeça Yeshua tinha, com tanto milagre, com tantos sinais, com tantas maravilhas. Amém? Exemplo do céu. Aleluia. Em Mateus, capítulo 10, Yeshua, ele diz isso, o exemplo do céu para os apóstolos é o seguinte. Amém?
Então ele diz aqui, ele vai enviar apóstolos e vai enviar discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Então ele diz aqui no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, Yeshua diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ora, o dom foi dado de graça. De graça de quê? Para curar, para limpar leproso, para ressuscitar morto, para expulsar demônio. Você recebeu de graça, não é seu? Então de graça dai, não receba nada em troca. É exatamente o que? A lição do céu. Amém? Afinal de contas, Yeshua, nosso Mashiach, nosso Messias, nós devemos obedecer sua palavra. Não pregamos Yeshua, não amamos Yeshua, por que não obedeceremos a palavra de Yeshua? Amém? E Yeshua ainda diz aqui, meus irmãos, no capítulo 10, ainda na continuação desse versículo, ele diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento, do alimento. Amém? Vai na casa de alguém para fazer uma obra ali, e Yeshua está dizendo é digno do alimento. Lechem, em hebraico, meus irmãos, é pão ou alimento. Muitas vezes, quando está escrito pão, quer dizer alimento, mas não é mais que alimento. Amém? Alimento é o suficiente, amém? Como diz Yeshua, aqui na palavra, não fala para ter, né, outras situações, outros benefícios além do alimento. Moisés não quis, Eliseu não quis, Samuel não quis, e Yeshua não quis. Ele ainda diz, vocês que vão assim para esses lugares distantes, missionários, né, que não têm o que comer, vocês vão, digno obreiro, de você receber um alimento onde você está. Ora, nada mais justo, né, queridos? Amém? Nada mais justo, porque ele está lá viajando, ele vai precisar, não tem ouro, não tem prata. Então, o alimento lhe é digno. Oh, que maravilha. Ué, mas não era para acumular ouro nem prata, não? Eles vão expulsar demônio, vão curar enfermo, não para ganhar nada em troca? E Yeshua fala no verso anterior. Amém? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Opa! Essa é a lição do céu. Amém, amados? Vamos aqui. Isaías, irmãos, capítulo 56. É tremendo. Porque a gente vê ali, tem uma passagem que a gente fica muito pensativo ali no livro de Apocalipse, né? Quando Yeshua, ele fala assim, no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, que ele diz assim, de algumas classes de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Mas ele começa com uma classe que as pessoas pensam, o que será isso? Ele diz assim, mas ficarão de fora os cães. Aí depois ele completa, os feiticeiros que se prostituem, os homicídios, os idólatras, qualquer que ame comete a mentira. Mas ele começa com os cães. Quem são os cães? Ora, Bíblia responde Bíblia. Ficarão de fora os cães. Isaías, meus amados, capítulo 56, no verso 10, diz assim, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos. Atalaias, profetas. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do soninho. Gostam do sono. Está aqui, né? Soninho foi eu falando. Gostam do sono. Verso 11, meus amados, diz assim, e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Essa da ganância, né, desses cães gulosos, que diz aqui Isaías que são pastores que nada compreendem, essa daí eles estão indo para uma lição que não é do céu. Amém? É uma lição errada. É uma lição que lá em Apocalipse vai custar a salvação. Porque Yeshua, ele fala logo em Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães. Amém? Irmão, a pessoa pode estar dentro de uma reunião, ser bem saudado, ser bem visto, ser bem cumprimentado, mas para Yeshua, se receber algum benefício por algo que faz na obra de Deus, a não ser o alimento, ficará de fora.
É o que está aqui na palavra, porque tem exemplo para isso que o próprio Yeshua deu e os apóstolos também, né, amados? Os apóstolos também. E aí nós vemos pelo modelo bíblico, amém? É um modelo de humildade e de graça dai e de graça recebeis. Amém? Então, queridos, é a lição da paraxá dessa noite de Shabat, amém? Moisés dizendo, nenhum só jumento tomei. E a Haftará, que é ligada a essa paraxá, diz, Samuel, nenhum jumento tomei deles. Amém? É a lição e é a Torá e a palavra de Deus, são as escrituras falando conosco, dando-nos uma lição nessa noite de Shabat, lição que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nos ensinou, amém? E Yeshua nos ensinou, e ele, seus apóstolos e todos os santos e salvos vivenciaram. Amém? Então não podemos mudar a regra de Yeshua. É claro que Babilônia, né, Babilônia romana, ela muda essa regra para benefício próprio, mas é o exemplo que não deve ser seguido. Amém? Que o Espírito de Adonai continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.